Reprovei no exame psicológico do meu concurso público. E agora? O que eu faço? Fala pessoal, eu sou Janquiel dos Santos, sou advogado, sou especialista em concursos públicos. Eu sempre trago aqui no canal alguns assuntos jurídicos interessantes e relevantes no mundo dos concursos públicos. Hoje eu quero falar em especial para você, candidato, que tenha reprovado na etapa do exame psicológico do seu concurso público. E agora, tem alguma coisa a ser feito? Então fica aqui que eu te explico tudo. Muitos concursos públicos, em especial aqueles concursos de carreiras policiais, eles têm uma determinada etapa que se designa exclusivamente para a avaliação psicológica dos candidatos. Essa avaliação é necessária para esses concursos aqui da segurança pública, porque o sujeito que está prestando esse concurso ali, o candidato, ele vai ter algumas vezes manuseio de arma, vai ter que ter um perfil psicológico exigido para as exigências do cargo. Esse perfil psicológico, muitas vezes, ele é pré-definido por meio de edital, mas ele é assiduamente interpretado por meio da própria avaliação psicológica. É uma gama de testes que o candidato tem que fazer e ele tem que adequar um perfil psicológico necessário e essencial para as atribuições daquele cargo. Acontece muitas vezes o candidato que ele possui um perfil psicológico que seria um perfil psicológico ideal, né? Não seria eu que estaria dizendo, mas sim as próprias avaliações de terceiros, que aquele candidato ele teria um perfil psicológico totalmente adequado para o cargo, mas ele não passa, ele não consegue a aptidão nessa etapa aí da avaliação psicológica. Bem, por que isso acontece? O que a gente consegue fazer para reverter essa eventual eliminação do candidato? Primeira coisa que eu quero trazer aqui é quanto ao perfil psicológico do candidato. Bem, nosso perfil ele varia, ele tem algumas oscilações no decorrer dos dias, no decorrer das horas, durante o dia, no decorrer das semanas. Não significa necessariamente que naquele dia exato em que você estava submetido à avaliação psicológica do seu concurso público, que aquele seja o seu perfil. Se a banca concluiu que você não tem um perfil psicológico ideal, não significa que aquele perfil não é o teu perfil psicológico, pois pode ter acontecido muitas variações externas, inclusive talvez durante o dia em que você fez a avaliação psicológica, algumas situações que possivelmente fogem do seu controle e você não tenha tido um bom resultado quanto a essa avaliação psicológica. Claro, tem aquele candidato que não tem o perfil psicológico, né? Mas aí não tem o que fazer. Se ele não possui o perfil psicológico, se não tem uma avaliação psicológica trazida nem pela banca e nem por terceiros, que ele possui aquele perfil, a gente não consegue nada que fazer. Mas eu quero falar especialmente para aquele candidato que ele possui sim um perfil psicológico, mas no dia da avaliação talvez ele não estava no seu melhor dia e foi eliminado por conta dessa avaliação realizada. Bem, as bancas examinadoras, quando divulgam o resultado da etapa da avaliação psicológica, eles abrem também um prazo para o candidato ter acesso à devolutiva. O que significa devolutiva? O que é essa devolutiva? A devolutiva nada mais é do que o candidato ter acesso aos motivos quais eliminaram o candidato nessa avaliação psicológica. Por exemplo, lá ele foi submetido a 10 testes. Na devolutiva, vai constar o resultado desses testes. Vai constar em quais ele apresentou aptidão e quais os testes que ele apresentou inaptidão. E também a conclusão, por conta da banca organizadora, para concluir que esse determinado candidato não possui aquele perfil psicológico exigido em edital, exigido por lei, exigido pela banca e também pelo órgão organizador do concurso público. Um ponto importante que eu quero trazer aqui a respeito da devolutiva, que é interessante sim o candidato ele ter acesso aos motivos da sua inaptidão, mas não é um requisito para eventual impugnação, ingresso de algum recurso contra esse resultado ou até mesmo alguma avaliação, alguma ação judicial. A entrevista devolutiva muitas vezes ela acontece de forma presencial e essa forma presencial ela dificulta o candidato que não reside muito próximo ao local em que vai ser realizada a devolutiva.
Por exemplo, se a devolutiva é feita só na capital, o candidato ele reside no interior, torna-se um tanto quanto complicado, um tanto quanto oneroso ele se deslocar só para ter acesso à devolutiva. Eu ressalto, é interessante sim o candidato ter acesso à devolutiva, saber os motivos por que ele tenha sido eliminado, mas não é um documento essencial para ingresso de ação judicial ou por conta para apresentação de recurso administrativo. Tá, Jankel, mas o candidato que tenha sido eliminado na avaliação psicológica, o que ele pode fazer? Bem, o candidato eliminado na etapa da avaliação psicológica, ele tem direito ao contraditório e ampla defesa. O que significa isso aqui na prática? Ele pode fazer um recurso administrativo contra a sua eliminação, e nesse ponto eu destaco aqui que se o candidato ele tiver acesso à entrevista devolutiva, ele vai ter acesso aos motivos por que ele tenha sido eliminado, ele pode rebater cada um dos itens da sua eliminação. Ato contínuo, se o candidato não tem essa devolutiva aqui, ele pode apresentar um laudo paralelo elaborado por um terceiro, um outro psicólogo, que faça esses mesmos testes e demonstre o perfil psicológico, se naqueles testes realizados por terceiro ele tenha tido aptidão, e daí você vai contrariar, o candidato vai contrariar contra o resultado que tenha tido na avaliação psicológica realizada por conta da banca. O recurso administrativo ele é uma via que o candidato ele tem que passar, porém não é última instância. Aliás, é uma última instância por via administrativa, mas o candidato que tenha tido indeferimento no recurso administrativo, ele pode ingressar com uma ação judicial contra a sua eliminação na etapa de avaliação psicológica. Bem, uma ação judicial, ela vai ser realizada, tem que identificar bem certo ali se foi a banca responsável pela avaliação psicológica, se tenha sido o órgão, se tenha sido ambos, mas o intuito principal seria ingressar com essa ação judicial. Se o candidato já tiver algum laudo paralelo, uma prova, um laudo paralelo elaborado por um outro psicólogo, ele já pode acostar junto com essa ação judicial para corroborar e impugnar a sua eliminação na etapa da avaliação psicológica da banca, e vai ser por meio desse laudo paralelo que ele vai embasar os seus pedidos e vai acentuar quanto à dissintonia do resultado da avaliação psicológica, rebatendo contra esse laudo paralelo. Claro, não vai ser com base no laudo paralelo que o juiz vai julgar a atuação, porque um ponto de extrema importância na ação judicial é um requerimento, a realização de uma perícia psicológica, uma perícia judicial psicológica. Funciona mais ou menos assim: ingressa com a ação judicial, analisa se o candidato tem interesse em fazer pedido de liminar para retornar do concurso. Claro, o liminar vai depender da aceitação, do deferimento ou não por conta do juiz, mas vai ter a apresentação da defesa das partes contrárias, impugnações das defesas apresentadas, e vai ter uma etapa do processo que se chama a etapa da produção de provas. É na produção de provas que o candidato que está com essa ação judicial, o seu advogado, claro, ele vai fazer um requerimento da produção de prova pericial. O que significa? O que seria essa prova pericial? Nada mais é do que o juiz que está cuidando do teu processo nomear um psicólogo de confiança dele, que tenha conhecimento sobre essa realização dos testes psicológicos em concursos públicos. Tem que ser um profissional capacitado, e esse psicólogo ele vai fazer nada mais do que novamente todos esses testes que o candidato fez quando foi reprovado lá na etapa do concurso público. Do resultado dessa perícia técnica, ele vai meio que rebater e vai contrapor contra o resultado da avaliação psicológica. Ou seja, se o candidato ele conseguir aptidão, aprovação na perícia psicológica, é muito provável que ele consiga demonstrar que sua etapa lá no concurso público, a avaliação lá do concurso público, não tenha concluído o seu ideal perfil psicológico. Porque ele fez uma nova avaliação e demonstrou que os resultados foram diferentes. E vai ser por meio da conclusão desse laudo pericial que o juiz, em tese, ele vai julgar a sua ação judicial. Se você poderia sim, de fato, retornar para o concurso público, anular a tua eliminação na avaliação psicológica, mas também tem um contraponto, que se você for reprovado também nessa avaliação psicológica judicial, na perícia, aí é um argumento que corroborar com a tua eliminação lá no concurso público. Ambos os itens vão dizer que você não possui esse perfil. Se você não passar na perícia psicológica, o intuito da sua ação é com que a ação seja julgada improcedente e você não possa retornar no concurso público. Mas uma vez você tendo aptidão nessa avaliação psicológica, é muitíssimo provável que o julgamento da tua ação ela vai se dar com base nessa conclusão do laudo pericial,
e, né, com o resultado da ação você retorna para o concurso público e a sua eliminação na avaliação psicológica ela seja anulada, seja eliminada com você retornando no concurso público. É assim mais ou menos que funciona a eliminação do candidato na avaliação psicológica. Ele tem direito aos recursos administrativos, tem direito a ingressar com a ação judicial e de quebra aqui eu mandei um passo a passo como que funciona todo o procedimento aí da ação judicial. Bem, pessoal, eu vou ficando por aqui. Se você foi eliminado na avaliação do concurso público, na etapa da avaliação psicológica, conhece alguém que esteja passando por essa situação, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link de acesso do WhatsApp do nosso escritório. É só entrar em contato ali que você vai receber uma avaliação gratuita. Eu vou ficando por aqui e até mais!